A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ler em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje nós vamos falar sobre como se santificar. Para alguns é algo simples, para outros um pouco mais complexo, mas existem pessoas que querem, mas não sabem como. Pois é. E por que eu li o livro de Romanos? Porque nós vamos falar muito sobre santificação. Então fica comigo até o final, porque até o final desse vídeo vai ter dicas sobre como se santificar, tá bom? Então são várias dicas, então fica comigo até o final. Vamos lá. Muitas pessoas querem se santificar e algumas delas não sabem como, não sabem nem o que é santificação. A Bíblia diz em Josué 3:5, se não me falha a memória: santificai-vos hoje, para que amanhã o Senhor faça maravilhas no meio de vós, se não me falhe a memória. Ou seja, note que há uma semeadura e há uma colheita. Você planta santificação, santidade e colhe maravilhas da parte de Deus. Você pega isso? A partir dessa ministração, desta palavra de ensino, você colocando ela em prática, você vai começar uma semeadura de sementes de santidade para a sua vida, de santificação. E quando chegar o momento da colheita, aí vai ter muitas maravilhas. Podemos caracterizar as maravilhas de Deus como surpresas da parte de Deus. E elas vêm em várias áreas da sua vida, e é nas áreas e nos momentos a qual você menos espera. E geralmente, como Deus ele é detalhista, nos momentos, nas horas e nas áreas a qual nós precisamos. Porque é assim que o nosso Deus costuma operar na vida dos seus servos e daqueles que lhe servem. Amém? Então vamos lá. Como se santificar? Por que eu escolhi Romanos capítulo 12? A Bíblia está dizendo: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando a nossa mente muda, o nosso comportamento também muda. Eu vou repetir. Quando a nossa mente muda, o nosso comportamento também muda. Então, se santificar não é mudar a forma de pensar, né? Porque isso na verdade é transformação, mas está interligado. Porque a santificação ela vai te impulsionar, é um caminho que você escolhe. E esse caminho ele vai te levar em algum ponto a ser transformado, a passar por esta mudança. A sua mente vai mudar e, consequentemente, o seu comportamento também. Então, quando nós começamos a se santificar, nós começamos a mudar alguns hábitos, largar alguns costumes, adquirir novos hábitos, adquirir novos costumes. Mas como eu me santifico, irmão Cleito? Vamos primeiro começar com o que todo mundo já sabe: orando. Mas não é aquela oração de fariseu, não é aquela oração de hipócrita. É orando, reconhecendo cada uma de suas falhas, cada uma de suas fraquezas, apontando, falando de forma clara e nítida, até porque Deus já sabe, mas Ele faz questão de ouvir de você. Então, primeiro, nós oramos. E nesse processo de oração, nós vamos falar sobre as nossas falhas, as nossas fraquezas, nós vamos agradecer, nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados, vamos pedir aquilo que precisamos, né? E vamos interceder por aqueles que precisam. Ler a palavra, meditar na Bíblia,
e praticar ela. Se esforçar ao máximo, gastar todas as nossas energias para obedecer e viver a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: se vós estiverdes em mim, e se a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. A própria palavra já começa em nós um processo de santificação, um processo de purificação. A Bíblia diz em João capítulo 15: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia! Então, quando nós entramos por este caminho de santificação, começa um processo de limpeza. As impurezas que carregamos, ela começa a sair e começamos a ser limpos através da oração, através da palavra de Deus, através das ministrações. E nesse caminho de santificação nós vamos aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade, conseguindo assim o seu favor, chamar a sua atenção com a nossa vida, com o nosso caráter, não com talentos e dons espirituais. Então nós precisamos entender que se santificar está interligado a se purificar. E essa purificação vem através da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. A impureza, ela vai ser totalmente arrancada. E aí nós vamos começar a passar pelo processo de purificação, e isso é 100% bíblico. Isaías capítulo 6, ele vai dizer: ai de mim, porque eu vou perecendo. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A Bíblia vai dizer que veio um serafim com uma brasa viva que tirara do altar e tocou na boca do profeta Isaías. E disse: é passado de ti a tua iniquidade, e purificado está do seu pecado. Isaías, naquele momento, ele foi santificado. Então você precisa entender que a santificação é um caminho que, quando nós levantamos a mão e aceitamos Jesus, nós vamos trilhar esse caminho até o fim dos nossos dias. Por quê? Porque enquanto nós vivermos nessa terra, nós vamos precisar ser santificados. Nós vamos estar precisando ser transformados. Sempre vai ter alguma área da nossa vida que precisa do toque do Espírito Santo, que precisa do operar de Deus, que Deus precisa mexer, que Deus precisa trabalhar, que Deus precisa mudar. Então, a santificação, ela é uma decisão, ela é uma escolha. E é todos os dias manter essa escolha. A santificação, ela é um caminho. Podemos até dizer, não de forma literal, mas, como eu posso dizer de uma forma simbólica, que a santificação, ou literal mesmo, a santificação para nós deve ser um estilo de vida. Um estilo de vida. Agora, o que você precisa entender é que quando você trilha o caminho da santificação para se santificar, quando você começar a colher, ou até mesmo antes de você começar a colher os frutos da santificação, da sua dedicação a se santificar, a se separar, a se consagrar ao Senhor, antes mesmo de você começar a colher estes frutos, as pessoas vão te criticar, vão olhar para você e vão dizer: não precisa disso tudo. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: não precisa jejuar tanto, porque o jejum, a consagração, quando eu falo consagração, eu falo tanto de você ir ao monte, de você ir para uma vigília, para uma mini vigília, fazer um jejum, mas também trabalhos de oração, de consagração. As pessoas vão olhar e vão dizer: não precisa. Não precisa tanto. Para que isso tudo? Alabada céu. EBD cai na blada sol na banda assim. Só que aí tem a questão.
tem 2 pontos cruciais aqui. O primeiro, só você sabe o que você passa, o preço que você paga para estar de pé, para ter o que tem e para Deus fazer o que faz. Então você conhece a tua necessidade. Como Bartimeu gritava, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos nós conjecturamos dizendo que falaram, né, cala a boca. Ou até a mesma Bíblia diz, né, mas não com essa forma, com essa expressão, mas nós colocamos com nossas palavras, fica quieto. Você acha que ele vai te ouvir, vai dar atenção a você? Um cego, um pobre coitado, largado à beira do caminho. Para espanto de todos, Jesus parou e mandou chamar. Eita, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Jesus vai usar alguém que vai te chamar para coisas grandes. Jesus parou e mandou chamar. Quando nós trilhamos o caminho da santificação, as pessoas elas começam a criticar e dizer, não precisa ir tantas vezes ao monte. Não precisa tirar tanto tempo de oração, não precisa passar tanto tempo lendo a Bíblia, não precisa passar tanto tempo estudando, mas porque não sabe o preço que você paga, não conhece a tua necessidade, não sabe os problemas que você está passando. E ainda tem alguns outros pontos que eu não vou entrar, eu estou falando aqui um dos mais conhecidos, né? Vamos colocar assim. Existe um outro ponto. Que outro ponto é esse, irmão Cleiton? As pessoas elas falam isso porque elas não conhecem o seu alvo. Então já quero dizer para você que está escolhendo trilhar o caminho da santificação, saiba aonde você quer chegar, tendo sempre como prioridade a tua salvação e a salvação daqueles e daquelas que lhe cercam. Tenha sempre como prioridade a tua salvação e a salvação daqueles e daquelas que lhe cercam. Após essas 2 prioridades, estabeleça o seu alvo. Se santifique, mas se santifique para um propósito, por um propósito. Não desperdice o seu tempo com coisas fúteis. As coisas circulares vão tentar roubar o tempo de Deus na sua vida. Nada contra. Vai se distrair, assistir um filme, sim. Vai ao shopping passear com a família, sim. Sim, faz um churrasco, vai uma festa, né? Festa não, né? Vamos botar culto de ação de graça, né? Melhor. Vá ao culto de ação de graça. Mas não deixe as coisas circulares impedir a sua santificação. Em nome de Jesus.